a conversa e, claro, já trazendo aqui o Fabrício Lodi, nosso convidado dessa segunda-feira. Ele que é professor, também operador de mercado, consultor financeiro, sempre aqui conosco. Fabrício, seja muito bem-vindo. Prazer falar contigo nessa segunda-feira. Bem-vindo ao BMC Market. Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Bom, o meu prazer é triplicado, né? É uma honra aí bater um papo com vocês. Gosto muito aí dessa conversa de vocês, então é sempre uma honra estar aqui e poder trocar ideia com vocês. Ô Fabrício, a gente viu Ibovespa 9 semanas consecutivas de alta e, inclusive, é um recorde histórico, nunca tinha acontecido em todos esses tempos de Ibovespa e foi acontecer justo agora, né? A gente viu essa valorização, a gente viu entrada de estrangeiro, a gente viu fluxo, a gente viu uma melhora na percepção de ambiente com uma possibilidade de queda da Selic, né? Pelo menos já precificado pelo mercado. E aí eu queria saber sua opinião, como que você está vendo esse recorde e, claro, né, será que teremos mais a 10ª semana? Se depender do que a gente está vendo nessa segunda-feira, parece que não. Mas nunca se sabe, né? Queria saber sua opinião, como que você está vendo essas movimentações. Bom, eu vou fazer uma observação aqui. Essa notícia, ela está equivocada, assim. Ela saiu esse final de semana, se eu não me engano, no Valor, mas não foi a primeira vez que o Ibovespa subiu por 9 semanas consecutivas. Na verdade, a última vez, acho que foram 6 vezes na história. Cabral está aí no computador, ele pode checar aí para gente, mas eu acho que eu estava olhando esse final de semana, a última vez que isso aconteceu foi, na verdade, em agosto de 2016. Né? E foram 10 semanas, então aí sim a gente vai igualar aí o recorde histórico. Tá? Então, depois aí, Cabral, aproveita aí, pesquisa para a gente aí, confirma, mas eu acho que a última vez foi em 2016, sim. Querendo ou não, né, faz bastante tempo, não é algo comum. Isso mostra que os investidores estão bastante otimistas ainda, né, com o ciclo de queda de juros, com o início do ciclo de queda de juros. Tudo está ensaiando aí, tudo está mostrando que realmente a gente deve começar a ter alguma coisa, né, se não tão logo quanto a gente gostaria aí, que seria agosto, mas talvez esse ano ainda deva acontecer, né? Tanto que essa semana o principal assunto para a gente aqui no Brasil é realmente esses detalhes aí que o Cabral falou. Era o Focus hoje, o RTI, a ata do Copom, o que vai acontecer com o CMN, para a gente poder tentar encontrar um sinal mais claro aí de onde a gente vai parar. Mas o otimismo segue imperando, sim, né? Na verdade, a gente observou na semana passada um pouco mais de volatilidade, não sei se teve a ver também com a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, que colocou um pouquinho de incerteza lá nos Estados Unidos, né? Se vai ser mais um aumento de juros ou mais 2 aumentos, né? E aí um pouco da frustração com o comunicado do BC deixou a gente marginalmente ali na 9ª semana consecutiva, né? A gente subiu só 0,18%, o Ibov na semana passada, então foi na trave, mas para a estatística conta, né? Então vamos torcer aí para que realmente a gente tenha esse movimento positivo continue, né? Isso é bom para todo mundo, é bom para o mercado, é bom para o investidor, então isso traz esse ânimo a mais aí para o mercado, né? Boa. Tomara, então, que aí bata as 10 semanas, ô Fabrício, e aí a gente corrige a informação, a gente traz tudo certinho. Porque é verdade, o pessoal soltou a matéria e depois soltou a ratificação, né? A retificação. Bom, senhores, Marcos Saravalli e Alexandre Cabral. O Papa dos Dados, Einar. Não entendi. Seguinte, o Papa dos Dados de mercado financeiro, Einar. Boa. Einar, o boliviano. É um brasileiro falando... É um boliviano falando... É Amazonas. Que trabalhou na Economática, agora está no Trademap. A última sequência de 9 semanas seguidas foi entre 16 de junho e 19 de agosto de 2016. Aí sim. Nesse período subiu... Peraí que eu tenho uma imagem exatamente no meio da minha tela agora. 19 e poucos por cento e o índice era 59 mil. Que saudade, maluco. Saudade. 19,31% e 59 mil. Teve uma outra sequência de alta em 16 e a outra foi lá em 2009. Aí o resto tudo muito para trás. Isso. Então, 14... E um dado curioso que ele faz questão de chamar atenção aqui
que de 2003 para cá, de 2000 para cá, 9 semanas seguidas de alta aconteceu aproximadamente umas 15 vezes. E a menor alta foi de agora, 14%. Ah, entendi. E a maior alta foi no ano 2009, 39% a bolsa na época. Um dado cultural, pim. Sempre depois Isso sim, aí sim. de uma... Então eu não estou louco. Muito obrigado. Muito bem falado aí, Fabrício. Vamos lá, Marco. O Fabrício, a gente até estava discutindo aqui um pouco sobre Boletim Focus, enfim, crescimento econômico, mas eu tinha uma preocupação muito grande durante esse final de semana e eu falei, pô, a gente vai abrir segunda-feira com volatilidade, sobretudo ali na Vale, quando veio uma notícia de novo, a gente vai colocar aqui alguns Cs, porque nada foi confirmado e a gente também não está falando o que vai acontecer. Mas veio na mídia a possibilidade de, a tentativa ou as intenções, enfim, vamos colocar vários verbos aqui, Felipe, para não deixar nada confirmado, de ingerência ou interesse, né, de alguma possibilidade de participação mais ativa na Vale, né? Assim como aconteceu... Colocar o Manteiga, né? Saiu na mídia. Assim como aconteceu na Petrobras, tivemos muita volatilidade em outubro, novembro, dezembro, e o mercado acho que comprou de que nenhum radicalismo vai acontecer na Petrobras, principalmente no Banco do Brasil, nessas duas empresas. E aí hoje a gente vê a Vale, né, mesmo com queda de minério, volatilidade, as ações praticamente zeradas, né? Então o mercado não comprando a possibilidade de, né? E acho que a pergunta é essa, né? A que ponto que a gente fica confortável, ou tira o sono, ou melhor não ter, ou melhor ligar para o Cabral e falar assim, melhor me proteger, né? Algumas ações, por exemplo, o Petro já ganhando bem, enfim, o que fazer nesse momento com essa informação, né? Será que pode acontecer, enfim? Porque foi um assunto ali no mundo do equity do final de semana, né, Cabral? E só uma complemento dele, a Goldman não para de vender. Ela está emitindo Vale dentro de casa. Lembra semana passada? Ela vendeu de caminhão. E ela não para de vender Vale. Mas vai, continuando no embalo, por favor. Não, eu não acompanhei também como é que está, porque a Vale também está com um programa de recompra aberta, né? Era uma das tesourarias que mais estavam comprando até agora esse ano aí, né? Então, o Goldman vendendo, talvez a Vale esteja comprando. Mas, bom, vamos ao assunto aí da notícia que saiu no final de semana. Na verdade, talvez eu fiquei mais preocupado como o mercado reagiria à fala do Jean-Paul Prats, né, sobre os dividendos da Petro, do que a notícia da Vale em si, né, sobre a mudança aí, a vontade, talvez, do governo de aumentar a participação. Do ponto de vista, assim, a minha opinião é que se o governo pudesse, né, fosse fácil, ele faria, né, vide aí Petrobras, né, a tentativa de mudar a política de investimento, mudar toda essa estrutura, a tentativa aí de restabelecer ali o controle na Eletrobras. Então, dado aí o histórico, talvez pode até ter sido ventilado esse assunto mesmo aí. Mas quando a gente olha os sócios, né, da Vale, na composição acionária da Vale, talvez o maior acionista individual, se não me engano, é a Previ, né, que é o fundo do Banco do Brasil, se eu não me engano, com 8,9, algo parecido assim, pela quantidade, né? Então, talvez esse seria o mecanismo do governo para tentar fazer esse movimento. Agora, se a gente for fazer um paralelo, talvez aí a briga que está com a Eletrobras, né, e a dificuldade que está sendo colocada nesse ponto, onde o governo ali tem 40% das ações, eu acho muito, muito pouco provável que... eu, sinceramente, não acreditava que isso pudesse fazer preço na Vale hoje, né? Vale que vem apanhando bastante aí. Então, eu sinceramente achava que Petrobras talvez sofresse mais. A Vale está muito mais conectada aí à correlação muito mais direta com o minério e com o que a gente está esperando da China aí, nesse próximo semestre em relação ao crescimento. Então, eu particularmente não acredito que às vezes pode ser aquela isca que está sendo jogada, né, para ver como se repercute, mas o governo, dada também a característica dos outros acionistas da Vale, ali, os acionistas de relevância ali, eu acho que seria muito difícil isso acontecer. Petrobras que... Não, só pontuando aqui, o Cabral, desculpa, mas a Petrobras que você achou que ia cair, Fabrício, tá uma das mais altas. Algumas das altas, né? Já que hoje o dia tá
tenso para os ativos do Ibovespa. E parece que nada consegue fazer cair a Petrobras, né, Marco e Cabral? Porque até mesmo essas falas do Jean Paul Prates, que poderiam sinalizar algum ruído ali com os investidores, nem isso conseguiu derrubar a Petrobras. Vai lá, Cabral. É porque era o copo meio cheio ou meio vazio, né? Como é que o mercado ia interpretar? Porque ele, no final ele colocou com parcimônia. Então ele bateu, aí no final, ó, toma um metiolate, ó. Então, exatamente, né? Vamos mudar a política, achar um bom para todo mundo com parcimônia. Aí ficou meio copo meio vazio, meio cheio, o mercado gostou. Só um detalhe, a Petrobras, a Merrill Lynch está comprando como se não tivesse o dia de amanhã. O segundo é o Credi, o terceiro é o Citi. Aí do outro lado, vendendo como se não tivesse amanhã a Goldman. A Goldman está se desfazendo de Petro e Vale agora. Pesado. E chama atenção a Merrill Lynch, porque a Merrill Lynch nunca teve recomendação de compra, só para... Mas tá comprando muito, 158 milhões, o segundo é 65, para você ter ideia. Só se eles... O mercado, eu concordo com o Saravalli falou agora há pouco mais cedo aí, que trata-se mais de uma realização saudável, talvez uma acomodação aí, do que uma mudança de humor dos investidores, né? Acho que a reação à Vale, a reação à Petrobras, mostra aí que o mercado está otimista, né? E que realmente talvez é só um ajuste que a gente está vendo esses dias aí de posição, uma pequena realização de lucro aí. Então o mercado segue bastante otimista aqui, sim. Mas aí, o Fabrício, Cabral e Marco, essa realização de lucros aí pode estar contribuindo naquela saída do investidor estrangeiro que a gente tem visto cada dia tirando mais dinheiro daqui, né? Cada vez mais levando dinheiro embora. Hoje é segunda, na quinta-feira, né? Foi mais de 400 milhões, é isso, Cabral, que você tinha comentado? A gente vê ao vivo. Então, foi 270 praticamente na quarta, na terça, acho 90. 1,2 na quarta, não foi? Não, 200. Na quarta acho que foi 200 e poucos milhões. 427 quinta, 267 na quarta, 91 na terça e 24 na sexta. Está ampliando dia após dia a saída do investidor estrangeiro. Os 4 pregões foram de saída. Mas eles também estão ganhando dinheiro demais, de maluco. A gente fez conta semana passada aqui, é uma coisa absurda que eles estão ganhando na moeda deles. Que eles entraram com dólar 5 e varada e estão saindo com dólar 4,80. Fora ação. Fora o ganho da ação. Deve ter ação que está dando para eles 150%. Eventualmente até essa própria realização, né? Essa saída aí que está deixando a gente corrigir um pouquinho. Mas ela é saudável, sim. No meu ponto de vista. Eu queria fazer uma observação aqui. O Saravalli comentou agora há pouco também, eu estava aqui aguardando vocês, né? Da dificuldade do mercado de crédito ainda, né, Saravalli? Você conversou com um amigo esse final de semana. Acho que é interessante, essa semana a gente tem um evento importante também no setor de energia, né? Vai acontecer aí, esse ano estão programados aí 2 grandes leilões do setor de transmissão de energia. Um agora, dia 30 de junho, e um lá no dia 31 de outubro. Então vai ser o maior leilão, anualmente falando assim, o maior leilão que a ANEEL vai fazer até agora, né? Vão somar aí 35,5 bilhões, tá? Esse leilão agora da sexta-feira, eu até tomei nota aqui, são 15,7 bilhões, né? Serão 9 lotes leiloados, 6.184 quilômetros de linha, né? E o ponto importante de ser... Bom, primeiro é que é um evento positivo, né? Essas novas linhas que estão sendo trazidas aí é para tentar conectar o Nordeste agora com o Sudeste, por conta do aumento, né, dos parques de energia renovável que tem ali, que estão surgindo ali na região Nordeste, e a expectativa de uma maior contratação aqui embaixo. Então, aqui embaixo, né, aqui no Sudeste, então esse leilão visa já preparar para isso. E um ponto importante que os players vêm discutindo, que talvez seja um dos leilões que a gente vai ter menos deságio, porque quando a gente olha para os últimos leilões de transmissão, a gente viu bastante deságio, né? Que seria aqui, quanto é o desconto, explicando para o telespectador, que a empresa dá em relação ao valor ali da ANEEL para poder ganhar aquele lote, né? Aquele leilão. A gente tinha visto aí descontos de mais de 50%, 60% nos lotes anteriormente, e a expectativa é que esse, né, dado o tamanho do leilão e tudo, ele seja com os menores descontos. Primeiro,
por conta do custo de capital muito alto, né? Essas taxas de juros que estão altas dificulta mais aí a viabilidade do projeto. E um outro ponto é que as empresas estão com dificuldades, né? Ou está caro, o mercado de debêntures está prejudicado por justamente, né, como você comentou aí, a questão do Light, Americanas, isso prejudicou. Então, as empresas, né, estão com dificuldade, são assim, projetos bilionários, e as empresas estão... A expectativa é que seja um leilão aí de menor deságio, justamente por esse aperto do crédito no momento, né? São projetos longos, inclusive esses projetos, até pelo porte, né, eles não vão ter mais um prazo de execução ali de 60 meses, eles vão ter 66 meses, dada a dificuldade, dada o porte, e dado o problema também com a capacidade das empresas de engenharia para conseguir entregar essas obras, né? Que esse mercado, que a gente chama assim, as EPCistas, né? Que são as empresas de engenharia que entregam essa obra pronta, desde ali que a gente teve o problema com essas grandes construtoras no Brasil, o mercado ficou um pouco mais difícil. Então, é um leilão interessante, né? Isso é bom para o Brasil, a infraestrutura gera bastante, a expectativa é boa, mas mostra aí a taxa de juros, né, e a questão do crédito também aí privado, dificultando um pouco a vida aí, que vai acabar sobrando para a ANEEL aí, tendo que entregar esses projetos aí com deságio menor dessa vez aí. Mas fica o registro aí, um evento positivo para acontecer essa semana também, o leilão que acontece, o primeiro leilão desse mega leilão que acontece agora 30 de junho, na sexta-feira, na B3. Um outro ponto interessante também a se observar, né, dado o tamanho do leilão, os grandes players que vão participar aí provavelmente são os de sempre, a gente não sabe quem ainda, talvez a ISA-CETEP, a Lupar, né, Energias do Brasil, mas o mercado deve ficar bastante de olho também aí em como vai ser a participação da Eletrobras nesse leilão, né, dado aí desde o movimento aí de desestatização da companhia, né, com a esperança de que a companhia agora pudesse sim começar a investir e ir para cima nesse desenvolvimento, e a empresa que ficou envolvida nessa polêmica, aí, nesse receio do governo querer voltar, dentre esses players que eu comentei, ela é a única que opera aí no negativo esse ano, né? A única que as ações estão no território negativo. Então há uma expectativa grande para ver qual vai ser o papel da Eletrobras nesse leilão de sexta-feira aí. Então, para o investidor de Eletrobras, vale ficar de olho aí como que vai ser qual vai ser o papel da Eletrobras nessa disputa aí de sexta-feira. O Fabrício, eu ia fazer uma provocação justamente inversa à sua, no sentido assim, é lógico que a gente está com o custo de capital ainda muito alto, mas eu tenho assim, a certeza, eu concordo com você, se a gente fizesse há 6 meses atrás, talvez fosse um desastre por conta do custo de capital, mas a minha provocação, eu vou quebrar ela em duas. Primeiro, esse custo de capital ele vai acontecer daqui a 6 meses, 1 ano, até estruturar as dívidas, o financiamento. Então, será que não pode ser um pouquinho mais agressivo, né? Já olhando para 12%, para a curva, enfim, para 2024? E aí, segunda provocação que eu queria falar para você, como é que ficam os estrangeiros, né, participando? Né? O Lula também está rodando, ele chega lá no país e fala assim, daqui 3 meses eu vou fazer um leilão, se vocês quiserem participar, faz sentido vocês irem participar, principalmente chinês. Como é que você vê a participação de gringo, principalmente asiático, nesses leilões? Né? De certa forma, será que vão trazer agressividade, principalmente com essa maior exposição do governo atual ao mercado internacional? E uma pergunta, leilões são todos inéditos ou tem renovação? Esses são inéditos, Cabral. É uma linha Bahia, que desce ali Bahia, Pernambuco desce. São 8 estados, eu estava vendo aqui. São todas linhas novas, para atender principalmente aí energia renovável, né? A geração renovável está acontecendo no Nordeste. Voltando um pouco para o Saravalli. Saravalli é uma incógnita ainda para a gente, né? Saber quem vai ser o Saravalli. Oi? Eu ia até falar, e o Saravalli? Ficou sem resposta. Deu um lagzinho aqui. Saravalli, então é uma incógnita para a gente ainda quem serão os players, né? Como assim, são lotes aí, são obras complexas, claro. Os estrangeiros têm uma capacidade aí, de financiamento talvez maior, mas a gente tem aqui localmente empresas extremamente competentes e com expertise grande nesse tipo de obra, né? Eu acredito, né, que a Eletrobras sim possa levar alguma coisa interessante,
Estou acreditando também aí que TRPL, assim, são 9 lotes, né? Eu não acredito que nenhuma talvez vá tentar disputar mais que um desses lotes aí, né? Porque um lote desse só já deve comprometer bastante a alavancagem de cara no balanço ali. Então, quanto ao custo de capital, é difícil dizer, assim, hoje, né, no cenário atual, para fazer essa oferta, a incerteza ainda para. Como o Cabral também falou mais cedo, 12% ainda é muita coisa, né? Quando a gente vai buscar aí todo esse, falando em taxa de juros longa aí, falando 12% a gente for segurando, ainda é bastante coisa. São 60 meses. Né? Há a possibilidade ali na frente de se fazer essa rolagem, de mudar essa dívida, de trabalhar. Mas eu acho que, dado o conservadorismo, dado o histórico que a gente tem aqui, talvez a cautela seja maior. Eu acho que os players vão tentar ser mais conservadores nesse momento. Mas, então, eu acho assim que, por conta do tamanho, né, eu acho que o número de participantes será menor, vai ficar literalmente aí, restrito aos grandes players. Isso é bom, né, porque quando a gente pega leilões menores, a gente tem muito aventureiro, podemos chamar assim, empresas menores que se constituem aí só para ganhar esses leilões e tentar revender esses lotes depois aí, ou passar para frente, ou depois não conseguem entregar, né? Fazer essa flipagem aí também. Então, isso é um ponto que elimina esse tipo de especulação, elimina esse tipo de briga aí, e justamente por serem essas grandes empresas, eu acredito que, assim, a disputa, ela não vai ser tanto no deságio aí não, tá? Maravilha. Uma pergunta, tem algum filé mignon? Agora, não sei te responder de bate-pronto. No de outubro tem o lote 1, tá? Que é o maior lote ali individual. É o primeiro momento. O filé mignon vai depender ali, né? Na verdade, o filé mignon varia, Cabral, de cada empresa, né? Então, vai variar ali como ele vai se conversar com as linhas atuais ali. Eu acho que talvez os filé mignons aí, vamos dizer assim, fica mais com a Eletrobras, talvez assim seria mais interessante a Eletrobras e Transmissão Paulista nesse momento, tá? E tem alguém que emenda do tipo, eu já faço daqui até aqui. Se eu entrar nesse leilão, eu faço isso daqui, que para mim é mais barato, porque eu já tenho a sequência. Eu não tenho que fazer aqui e o outro aqui, entendeu? Tem alguém que pode se dar bem nisso, tipo, eu já tenho toda a estrutura montada bonitinha. É só eu seguir. Aí pra mim fica mais barato do que construir um do zero lá na frente, entendeu? Tem alguém para isso, sabe? Não, assim, quando a gente olha aqui região sudeste, principalmente estado de São Paulo, que chega para cá, a gente tem a Transmissão Paulista como esse cara aí que tem esses pontos de conexão. Já a Eletrobras, que é a maior transmissora do país, tem essa vantagem, tá, Cabral? De conseguir fazer esses pontos. E aí as duas empresas que mais têm possibilidade são a Eletrobras e a Transmissão Paulista. São as duas. Eu acho que a Lupar e a Energias do Brasil, assim, todas são grandes players, né? Independente que trecho que eu estou pegando, né? Aí vai bem a viabilidade econômica, né? Hoje as empresas conseguem trabalhar aí com uma TIR perto de 7%. Então, eu acredito que eles vão brigar para conseguir manter essa rentabilidade mínima aí e tentar conseguir levar para frente, tá? Assim, é uma incógnita. A briga é boa, mas eu acredito que a gente vai ver, dado esse cenário que a gente tem aí, um deságio menor. Vamos ver o que vai acontecer. Quem sabe na semana que vem a gente pode falar sobre isso de novo, ver o que aconteceu. Ô Fabrício, eu posso mudar completamente de assunto? Planta de manga? Ele planta manga. Eu vi uma entrevista de um diretor da Nasdaq aqui para a América Latina falando um pouco sobre IPOs, né? E aí sempre fica aquela dúvida, será que a gente, antes de IPOs aqui no Brasil, a gente vai ter IPOs de empresas brasileiras lá fora? Porque eram empresas listadas ali, na verdade, estavam na lista empresas de tecnologia ou de meios de pagamento, que tem interesse em fazer IPO lá fora, né? Será que antes aqui de IPOs na B3 a gente vai ver uma série de empresas abrindo capital, começando a abrir o capital lá fora, né? Como é que você vê essa janela? Porque provavelmente a gente vai estar falando muito de janela, né? Para quem já trabalhou em IB, do segundo semestre, né? A janela de agosto até outubro, novembro ali. Como é que você vê esse cenário, esse ambiente, já que a gente já está começando a ver follow-ons voltando aqui na B3, né?
Então, é factível, né? E essa janela foi aberta, aí, né? Vamos dizer assim, essa brecha de se buscar, de se listar lá fora, aconteceu muito na última janela de IPOs aí, e ela é viável, né? Nosso mercado aqui acaba sendo bastante complicado, bastante pequeno ainda, e eu não acho difícil não, viu, Saravalli, que talvez na próxima janela que a gente tem aí, as empresas tentem recorrer aí ao mercado americano, a Nasdaq, para tentar listar as suas ações deles. O que é ruim para a gente, né? A gente carece aqui de mais empresas, de mais oportunidade para poder estimular o nosso mercado, crescer, né? Mas infelizmente aí essa última janela mais uma vez traumatizou muito o investidor ainda. Esses dias, acho que eu estava lendo em algum portal, uma empresa que fez o IPO, né? Assim, ó, me fugiu o nome, agora não sei. Tal empresa dispara de 26% na bolsa na sexta-feira e deixa seus acionistas tranquilos. Aí tinha um gráfico colocado do lado, né? Desde o IPO 2021 ela ainda caía, acho que 80%, né? E estava todo mundo feliz que ela tinha subido 26%. Então, acho que traumatizou demais o investidor. E lá fora, talvez sim, a oportunidade seja melhor para as empresas. Infelizmente, eu acho que é algo muito factível de acontecer e ruim para a gente aqui, uma pena para a gente. Por outro lado, também a gente está vendo aí todos os players aqui no mercado, os bancos, né, tentando colocar, estimular, se não me engano foi acho que no Estadão de ontem, ou de hoje, eu não sei, falando das empresas se mobilizando para facilitar a vida do investidor local aqui, abrir a conta nos Estados Unidos, né, colocar o dinheiro lá fora, ter a sua operação em dólar. De repente, né, esses próprios, assim, tá fácil até para o investidor brasileiro investir no IPO lá fora, o que, de novo, é ruim aqui para a gente no mercado local, para o nosso mercado local de capitais aqui.